Olá, pessoal, tudo bem? Após muito tempo sem gravar sobre a ONA, sobre o Manual da ONA, nós estamos voltando às nossas gravações, às nossas pequenas aulas sobre esse manual. Então, eu sou o Célio Luiz, como já todos me conhecem, eu sou consultor da ONA desde a sua inauguração em 99 e viajo o Brasil inteiro fazendo palestras sobre esse sistema de certificação de qualidade e também trabalho com ISO, e aqui o nosso objetivo é explicar o manual para que você consiga começar a implantação do sistema ONA, trabalhando aí de maneira sozinha e tentando aprender um pouquinho sobre esse manual. Logo após a vinheta, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse manual, retomando as nossas aulas ou os nossos vídeos, como os YouTubers gostam de falar. Até mais! Então, lembrando que nós estamos interpretando o Manual ONA, a NA Serviços Hospitalares, a subseção 1.3, Prevenção, Controle de Infecções e Biossegurança, também lembrando que é o nível 1. Vamos lá? Vamos verificar qual que é o próximo requisito? Requisito número 10. Estabelece critério para a manutenção de precauções de isolamentos na instituição. O que ele quer dizer com isso nesse requisito? Lembrem que quando está verdinho é um item core, que é importante. Vamos lá? Pessoal, basicamente o que ele fala? Define, disponibiliza, capacita para precauções de isolamento. Pessoal, quando estou falando em define, disponibiliza e capacita, ele até cita alguns exemplos. Vamos lá. O momento de implementar, período de manutenção, tipo de acomodação, UTI, anticâmera, filtros, etc. Ou tipo de equipamento, um EPI, até como eu coloquei para vocês, né? Equipamento de proteção individual ou um equipamento de proteção coletiva. Então vamos lá, quando ele fala em momento de implementar. No momento de implementar, pessoal, normalmente isso tem que estar estipulado, tem que estar pronto isso através de um procedimento. Ou seja, quando que eu implemento o protocolo de isolamento? Quais são as infecções? Quais são as doenças que eu implemento esse tipo de protocolo? Eu preciso saber, a equipe precisa saber, precisa estar ciente desse processo. Então isso é muito comum nos hospitais gerais, mas tem que estar definido, alinhado qual é o momento, em que situação eu faço isso. Eu só vou colocar em isolamento depois que sair o antibiograma. Pessoal, esse paciente já está contaminando as pessoas. Ou seja, há um momento de implementar isso, de impactar, de colocar esse paciente em isolamento. Então, este que é o detalhe importante da implementação. O que mais? Quando eu falo em período de manutenção, por quanto tempo eu mantenho essa manutenção? Não é porque o paciente às vezes terminou, concluiu, não tem mais sintomas que eu interrompo o isolamento. Então, eu preciso definir com base em evidências científicas, na literatura científica, quais são os períodos para cada patologia. O que mais? Fala em tipo de acomodação, tá muito claro, UTI, anticâmera, se você vai colocar anticâmera, se vai colocar filtro. Quando que eu coloco anticâmera, Célio? Depende do tipo de infecção. Se eu tenho um bacilo de tuberculose, se eu tenho um Covid, se eu tenho uma Klebsiella multiresistente, né? Eu preciso entender isso. E quais são os equipamentos disponíveis para cada tipo de situação. Como é que eu evidencio? Como é que então eu consigo determinar a evidência disso? Pessoal, procedimentos. Ou seja, procedimentos na qual você defina quais são os equipamentos envolvidos para essa precaução, quais são as vestimentas, o tipo de jaleco, se é touca, se é luva, se é óculos, são todos juntos, se tem mais algum equipamento. Ou seja, o mobiliário, quando ele coloca em mobiliário, é a higienização desse mobiliário. É o quarto, é as vestimentas também do paciente, as roupas dos pacientes. E através do que também? Das evidências de treinamento e de ciência desses protocolos. Pessoal, não adianta eu ter lá um procedimento descrito ficando na gaveta, se o colaborador, na hora que acontece, não sabe o que está acontecendo. Isso é importante, então, para a gente resumir esse item. É importante o quê? Definir o procedimento, quando, onde, como. Definir o treinamento das pessoas
e entender se elas estão efetivamente aplicando no seu dia a dia essas técnicas e esse procedimento, ok? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 11. Desenvolve ações de vigilância sanitária e epidemiológica de doenças e agravos de notificação compulsória. O que é isso? Simples, pessoal. Também, né, coloca pelos serviços que não possuem núcleo de vigilância epidemiológica. Então, perceba, se o teu hospital, mesmo que ele não tenha um núcleo de vigilância epidemiológica, ele tem que fazer as notificações compulsórias. O próprio manual fala consolidação dos dados notificados. Já vou explicar o que é isso. Comunicação para os setores públicos, que é a vigilância sanitária. Primeiro, né, quais são essas doenças? Então, tá ali, vocês podem perceber, tá ali, ó, na portaria do Ministério da Saúde, a portaria mais recente, que é da 217, de março de 2023. Então, você coloca no Google, copia ali a portaria GM, ou coloca a portaria 217, né, do Ministério da Saúde, de 1º de março de 23, vai estar lá para vocês a relação das doenças que são de notificação compulsória. O que é notificação compulsória? Obrigatórias de serem notificadas, entenderam? Bom, pessoal, interpretando um pouquinho ali, quando a gente fala, né, da consolidação dos dados notificados. Consolidação é, ou seja, o resultado estatístico desses dados. Então, se todo dia você está notificando algum caso, ou se todo mês está notificando algum caso, alguma doença, é importante que você faça a consolidação dos dados, ou seja, quantas clibcelas multiresistentes eu tive, quantos Covids eu tive, quantos HIV eu tive. Ou seja, eu preciso ter todas essas doenças que são de notificação compulsória, que eu preciso notificar a vigilância sanitária, quanto que isso está acontecendo, quando que está acontecendo, qual que é a fonte, verificar justamente para consolidar esses dados. Como é que eu evidencio isso para um auditor ou para que eu tenha prova que eu faço esse trabalho? Vamos olhar. Pessoal, a evidência é o fluxo de notificação, então você vai fazer um fluxo de notificação, qual o tipo de doença e como que você notifica. O registro dessas notificações tem que estar disponível, rastreável, fácil de se encontrar. Ou seja, eu vou pular aqui os indicadores, deixar falar para vocês por último, procedimento de prevenção, ou seja, nos casos de surtos, das doenças transmissíveis, das endemias, das pandemias, ou seja, quais são os procedimentos para evitar isso e também eu vou além, quais são os procedimentos quando isso ocorre. Quando isso ocorre é importante a gente trabalhar com isso. Eu citei ali para vocês indicadores. Indicadores, pessoal, nada mais é que a consolidação desses dados, ou seja, quantos pacientes, qual que é a porcentagem de pacientes, número, localidade, gênero, classe, ou seja, né, a unidade de internação, local de internação, ou seja, patologia, ou seja, também situações, se é um paciente cirúrgico, se é um paciente ambulatorial, ou seja, são dados estatísticos que eu consigo verificar o que está acontecendo dentro dessa amostragem, através de indicadores matemáticos ou estatísticos. Vamos para o próximo requisito? Requisito número 12. Identifica o perfil microbiológico e de resistência da organização, quando aplicável, lógico, com base em evidências científicas atualizadas. Mais uma vez, está verdinho com C de core, para a gente entender um pouquinho do perfil microbiológico. Vamos lá, pessoal. Então, algumas orientações práticas para vocês em relação a isso. O próprio manual, ele já cita algumas coisas que eu já trato como orientações e evidências. Perfil microbiológico. O que é perfil microbiológico? Eu vou explicar para vocês em detalhes. Então, eu preciso ter o quê? Uma estatística da topografia, ou seja, o que é topografia? Onde foi encontrada essa bactéria? Um trato respiratório, um trato urinário, na corrente sanguínea. Qual que é esse público, ou seja, o local onde está esse paciente? Na UTI, na ala, no quarto? Qual que é a sensibilidade versus resistência? E também identificar as bactérias, identificar os profissionais envolvidos, identificar os tipos de procedimentos envolvidos, ou seja, analisar os locais. Espera um pouquinho, de repente eu estou identificando que a maioria dos pacientes com infecção
estão vindo da sala número 3 da sala cirúrgica. Estou conseguindo identificar que muito provavelmente os pacientes estão sempre com aquela equipe. Então, quanto mais dados eu tiver nesse perfil que eu estou chamando de microbiológico, não é só o perfil da bactéria, pessoal. É importante também todo esse cabedal de informações. Ou seja, quem que atendeu esse paciente? Quem que está trabalhando isso? Então, normalmente os laboratórios de análise clínica trazem lá o perfil epidemiológico e o perfil, melhor dizendo, o perfil microbiológico só da bactéria. Ou seja, que tipo de bactéria, perfil de resistência e só. Você, como CCH, é importante contribuir com mais investigações. Porque quanto mais dado você tiver, tudo que você tiver relacionado com esse paciente, é importante de se analisar, principalmente nos casos de infecções hospitalares. Porque você consegue traçar um perfil, se de repente esse paciente não está vindo de uma unidade de internação específica, se é uma equipe específica, se é um colaborador específico. Na minha vida prática, nós já conseguimos identificar que, às vezes, um caso de transmissão de infecção hospitalar de uma bactéria multiresistente era um portador assintomático que era um profissional de enfermagem. Ele é um portador assintomático, então ele acabava transmitindo a doença para os pacientes. Como que eu tiro isso? Não vou conseguir só no laboratório, pessoal, só com o perfil de resistência, lá, o perfil microbiológico do laboratório. Eu preciso cruzar esses dados com os dados de trajetória desse paciente. Por onde que esse paciente passou e quem passou por esse paciente. Percebe? Então, é importante para você ter uma base de dados bem importante para poder formar esse trabalho, essas evidências, como o próprio nome coloquei para vocês ali, são as evidências necessárias para apresentar o relatório de uma auditoria. Ok, pessoal? Bom, pessoal, hoje nós fomos aí retomamos os nossos vídeos, então é importante que você nos ajude aí, compartilhe, avise os seus colegas, que nos ajudem a ter seguidores, porque assim a gente consegue ter um pouquinho de dedicação a mais para vocês, passar todo esse nosso conhecimento. A gente trabalha com consultoria há mais de 30 anos e é importante que a gente consiga chegar a mais pessoas, tentar ajudar a mais pessoas para esse processo. E lógico, se você precisar da nossa consultoria, a gente atende o Brasil inteiro de maneira presencial ou à distância, ajudando você nesse processo, quer seja com consultoria, quer seja com treinamento, quer seja você marcando um horário com a gente, tirando uma dúvida. Mas nos ajude com um curtir ou divulgando para o maior número de pessoas. Pessoal, muito obrigado e vamos até a próxima aula ou até o nosso próximo vídeo ainda essa semana. Até mais!